Sejam muito bem-vindos ao vídeo de comemoração dos 20 mil inscritos aqui do canal. Muito obrigada por acompanharem meu trabalho, muito obrigada por se interessarem pelos gnósticos, pelo gnosticismo, pelas tradições espirituais que eu abordo aqui. E ao longo desses últimos 2 anos e meio de trabalho intenso aqui no canal, quero agradecer muito mesmo aos membros do canal que têm apoiado e têm participado dos encontros, trazendo reflexões, perguntas e dado esse apoio para o canal que, nossa, tem sido fundamental. Então eu estou muito feliz, a gente chegou a 20 mil inscritos, é um número, né? Vocês não são números, para mim são pessoas. Mas eu estou muito feliz com isso porque nunca que eu ia imaginar que tinha tanta gente querendo conhecer os evangelhos apócrifos, querendo conhecer esse outro Jesus. E esses grupos gnósticos e essa tradição assim que foi tão esquecida ao longo do tempo. E felizmente eu sinto agora que todo esse trabalho que eu tenho feito aqui, com a colaboração de muitos amigos queridos, tem chegado a mais gente, tem rendido um renascimento dos gnósticos no século XXI. Estou muito feliz com isso, então hoje eu vim trazer um vídeo especial para vocês. Mas antes de eu começar, eu quero te pedir para curtir o vídeo, compartilhar nos seus grupos, também fazer essa parte assim dessa troca aqui entre nós, que ajuda nessas estatísticas chatas aí do YouTube, que é uma coisa que eu não estudo, não me dedico nessa parte de marketing e tal, mas eu fico feliz quando chega mais pessoas, né? Então participe assim também, se inscrevendo aqui no canal. Eu vi que 30% das pessoas que assistem o canal ainda não são inscritas, então olha. Então já que todo mundo gosta de listinhas, tenho certeza, eu resolvi fazer uma lista de 20 pontos em que os gnósticos divergem do catolicismo, da religião ortodoxa. Quando eu falo que ortodoxa, eu não estou falando da igreja ortodoxa grega nem russa, né? Eu estou falando dessa base que veio com a igreja católica romana, com a criação dos dogmas, do cânone, etc e tal. Então eu criei essa listinha de 20 pontos que os gnósticos são diferentes dos católicos, pelo menos na antiguidade, né? Acho que até hoje. Mas eu tenho certeza que tem muitos outros mais pontos pra gente trabalhar e eu vou dar só assim uma chamada com vocês. Antes de tudo, eu quero dizer que eu não estou aqui para ofender a fé de ninguém, ofender a fé cristã de ninguém, mas eu estou aqui para trazer essa reflexão, essa outra visão. E se é isso que você está buscando, você vai encontrar aqui um outro Jesus, um outro ensinamento, e a gente pode até se perguntar o que teria sido do Ocidente cristão se ao invés do grupo liderado pela patrística, outros grupos tivessem sido predominantes e esses ensinamentos tivessem chegado a nós dessa outra forma. Como é que seria o nosso mundo hoje? Deixando claro, antes de tudo, que quando eu trato de gnosticismo, eu estou tratando de um rótulo fechado, mas considerando que são vários grupos bem complexos, com muitos textos e às vezes ideias diferentes, e deixando claro que, como eu deixei bem explicadinho nesse outro vídeo que eu vou pôr no card aqui em cima, que o gnosticismo ou os grupos gnósticos, eles podem não ser considerados como uma heresia cristã, como uma contraposição à ortodoxia ou cristianismo, como se tivesse sido um movimento que surgiu depois, né? Muitos autores consideram que os gnósticos, os grupos gnósticos, surgem antes, durante e após Jesus, com a influência desse grande mestre em seu seio, com o direcionamento de ensinamentos trazidos por Jesus, e os gnósticos eles podem ser considerados como mais alguns, né, porque não são um grupo só, mais alguns dos grupos que a gente chama de cristãos, ou cristianismos, ou gnósticos helenizados, gnósticos judaizantes. Então aqui não se trata de uma contraposição entre certo e errado, mas mostrar que haviam outros ensinamentos e outras formas da gente entender o que depois se transformou na religião institucionalizada que a gente chama de cristianismo, mas que talvez não tenha muito a ver com o que era ensinado nos primeiros séculos. E eu vou deixar para vocês decidirem. Mas sem mais delongas, vamos aos 20 pontos em que os gnósticos são diferentes do catolicismo ou da patrística.
Então vamos comigo, ponto número 1. No Novo Testamento, Jesus ensina em parábolas. E a igreja se fundamentou como uma religião que era para ser popularizada e acessível e bem simples para que todos tivessem acesso. Os gnósticos, eles possuem ensinamentos secretos, reservados, apócrifos, ocultos, esotéricos, no bom entendimento da palavra. Ao povo Jesus falava em parábolas, mas a vós, meus discípulos, eu ensinarei os mistérios do reino dos céus. Os gnósticos, eles diziam serem detentores ou continuadores dessa tradição de mistérios, de ensinamentos secretos, de ensinamentos privados. Eles foram acusados pela igreja de estarem dizendo que tinham ensinamentos especiais ou mais profundos do que o que a igreja estava fornecendo para a população. Os gnósticos defendem, então, que há ensinamentos gerais, que são para todos, mas que há certos mistérios que são reservados apenas para os iniciados, para os eleitos, para os discípulos mais próximos ou para os grupos daqueles que adentraram o Espírito, os poucos. A igreja, por outro lado, rejeita o esoterismo cristão e chama tudo de heresia, mutilando assim os ensinamentos mais profundos de Jesus e passando uma régua rasa em tudo que esse mestre pode ter ensinado. Ponto número 2. Para os gnósticos, a divindade suprema não é o Deus criador do mundo. E isso vai dar uma briga enorme entre católicos e grupos gnósticos. Para os gnósticos, o criador do nosso mundo material é só um artesão, um artífice, um construtor da matéria, uma força que molda e que aprisiona a alma nessa matéria. Não é a grande divindade e não deve ser confundido com tal. Por isso que às vezes os gnósticos vão identificar o Deus do Velho Testamento, aquele brabo, mandão, vingativo, ciumento, que manda lá Abraão matar o filho, que destrói cidades, que pune, e os gnósticos vão identificar este Deus com o Deus criador, com o Deus aprisionador, diferente do grande Deus desconhecido, que é mais um conceito filosófico do que um ser sentado numa nuvem. Isso vai dar uma grande divergência entre a ortodoxia e os grupos gnósticos. E aí vamos para o ponto 3. A patrística, então, falando de Deus, a patrística, quando se refere aos gnósticos, vai debochar deles, falando que eles estão confusos, que eles não sabem do que falam quando falam de Deus, porque o Deus deles, diz a patrística, é um Deus desconhecido. Os gnósticos usam esse termo, agnostos theos, a divindade desconhecida. Agnostos é aquilo que não pode ser conhecido pela nossa mente cognitiva, Então, a patrística fala assim, eles falam desse Deus desconhecido, mas se não dá para conhecer, não serve de nada. E aí os gnósticos riem na cara da ortodoxia autoproclamada, dizendo, vocês não entenderam o conceito filosófico, o conceito metafísico, a ideia de essa unidade primordial, esse pai da totalidade, que não é um Deus, não é limitado, não tem forma, não tem nome, não tem aparência, não é um ser. Ele é a pura unidade de onde vem toda a vida, é a fonte de toda a vida. É o neoplatônico, é o inefável de Anaximandro, o apeiron. Então os gnósticos, eles eram filósofos. Alguns gnósticos eram médio-platônicos, alguns gnósticos tinham influências pitagóricas. Portanto, o Deus desconhecido, o agnostos theos dos gnósticos, é a própria profundeza da vida, é a origem da vida, é essa unidade que não pode ser conhecida pela mente, porque é uma experiência unitiva. Então, enquanto o catolicismo vai ser monoteísta, os gnósticos vão se aproximar mais de um monismo,
de uma busca por esse um, que emana e dá origem a todo o universo e a todos os seres. Vamos então para o ponto 4. A tradição católica vai falar que Deus criou o mundo em 7 dias e criou Adão e Eva, criacionista, vão se multiplicar e dar origem à humanidade. Para os gnósticos, Adão e Eva é um mito, é um símbolo e representa aspectos da humanidade criada. Não era um homem e uma mulher e nem o mundo foi criado em 7 dias. Os gnósticos trabalham com ideias filosóficas, ideias pitagóricas, cabala, geometria. Eles têm essa influência esotérica e filosófica e, portanto, quando eles falam de Adão e Eva, eles estão falando de como a humanidade é gerada com forças que agregam a matéria, que Adão representa a mente, que Eva representa a vida humana ou representa a intuição feminina, e como essas forças, nesses ciclos, que não são 7 dias, vão viver essa experiência de queda da alma no mundo. Então, talvez, se os gnósticos tivessem prevalecido no nosso mundo e não o catolicismo, a gente não estaria até hoje discutindo em algumas escolas se é para ensinar Darwin ou Gênesis, que é um absurdo, né? E aí entra outra diferença. Os gnósticos vão ter uma visão bem diferente da ideia do jardim do paraíso, o Éden, a expulsão, Adão e Eva, a serpente, etc. Então, para os gnósticos, o Éden não é um paraíso. Não é um paraíso de onde a humanidade foi expulsa porque desobedeceu esse Deus. É meio estranho, né? Quando a gente para questionar assim. Por que ele põe a árvore lá e depois diz que não pode comer? E aí expulsa, né? É meio estranho. Mas enfim, é um mito. Os gnósticos vão fazer tudo ao contrário. O Éden é uma prisão. O Éden é uma prisão dos sentidos. Ele é feito para a gente ficar preso no nosso mundo sensório, nas nossas sensações, preso nos prazeres, preso no paladar, preso nas aparências das coisas. O Éden é uma ilusão para os sentidos. E aí os gnósticos vão dizer que, na verdade, as árvores do Éden dão frutos, mas esses frutos, que parecem vistosos e doces, são veneno amargo que aprisiona e mergulha a alma cada vez mais nas sombras da ignorância. E que, portanto, a gente precisa fugir desse Éden. E desobedecer esse Deus que não é o Deus desconhecido, a unidade suprema, mas um artífice, um criador menor do mundo, desobedecer ele é libertar-se da ignorância. Ponto 6. Dando continuidade a isso, para os gnósticos, a serpente não é o diabo, não é o mal, não é a tentação. A serpente representa a sabedoria. Sede sábios como as serpentes, disse Jesus. A serpente, como sabedoria, vai instigar Eva a comer do fruto. E Eva, essa intuição feminina, esse aspecto sensível que capta os vislumbres das sabedorias sutil do mundo divino, ela é capaz de passar para Adão, o homem que possui a mente concreta, a mente racional, enquanto o feminino é mais volátil, é mais intuitivo, é mais suscetível. Então Eva come do fruto da sabedoria, o fruto do conhecimento, a gnosis, e ela instiga que Adão coma também. E assim eles abrem os olhos. Jesus está o tempo todo falando sobre como um cego não pode guiar outro cego, certo? E como somos mortos nesse mundo, mortos-vivos, como estamos embriagados e dormindo. Então, essa saída do paraíso é o despertar, é o abrir os olhos, é o comer do conhecimento, é acordar para a realidade de nossa própria nudez e perceber como a gente está preso nessas sensações desse falso Éden, desse falso paraíso. Então, para os gnósticos, a história vai ser outra história. E aí, o ponto 7º é que não existe, então, pecado original e que a mulher não é a causadora do pecado.
As mulheres carregaram por 2000 anos a culpa de todos os males. Para os gnósticos não é assim. O aspecto feminino é o aspecto intuitivo, como eu estava falando. Então não tem essa história de Eva pecadora. Na verdade, a Eva representa a vida que é a luz dos homens, a vida que dá origem ao verdadeiro nascimento espiritual. Então, no ponto 8, vamos dizer que enquanto a tradição oficial vai falar de pecado original, os gnósticos vão instigar que nós exerçamos o nosso livre-arbítrio, que a gente questione, que a gente duvide, que a gente pergunte, que a gente vá atrás da sabedoria. O único pecado aqui é a ignorância que nos cega, a ignorância que nos aprisiona e nos faz esquecer da nossa verdadeira origem. A tradição da patrística vai falar que o mundo é bom, que o mundo é criado por um Deus bom, o que não explica muito o mal, a violência, a injustiça e a crueldade do mundo. E os gnósticos vão falar que não. O mundo é uma mistura de luz com trevas. O mundo é fruto da separatividade. O mundo ele foi criado a partir de um afastamento do um divino. E quanto mais longe do um, mais longe da unidade, mais camadas de sombras a gente coloca e mais a gente esquece a nossa origem divina. O mundo, para os gnósticos, ele é dominado por forças obscuras, que eles chamam de arcontes, regentes ou autoridades. E essas forças que nos incitam ao vício, os nossos defeitos, os vícios, as nossas paixões, que nos aprisionam mais e mais nos sentidos e no sofrimento, são instigados por essas forças do cosmos que fazem parte da estruturação do nosso mundo. O objetivo dessas forças é justamente nos aprisionar cada vez mais e nos tornar cada vez mais mortais. A gente sai de uma situação de imortalidade para uma situação de mortalidade, de esquecimento e de ignorância. Falando nessas forças, enquanto a tradição cristã ortodoxa vai falar de um Deus criador do mundo, apesar de que a gente sabe que lá no Gênesis a palavra é Elohim, que é uma palavra coletiva, os gnósticos vão falar de um demiurgo, auxiliado por mais 6 regentes ou 6 arcontes, que são essas forças, e esses 7 juntos, essa coletividade de poderes que vão ser responsáveis pela criação e estruturação do mundo psíquico e material. O mundo espiritual está muito além de tudo isso e, portanto, não é da regência deles. Para a tradição católica, a salvação se dá pela fé. É preciso ter fé no dogma, é preciso crer, é preciso aceitar o credo, é preciso ser batizado, é preciso obedecer e ter essa fé. Para os gnósticos, a fé é importante. No nosso caminhar espiritual, há de ter-se fé. Senão a gente não consegue ter força para continuar a caminhada. Mas a salvação, ela só se dá pelo conhecimento. E aí é claro que a patrística, quando vai escrever contra os gnósticos, coitados, não entenderam nada. Eles vão ficar falando, eles acham que tem um conhecimento especial, eles acham que eles têm um segredinho ali que eles passam só entre eles e porque eles têm esse conhecimento secreto, eles estão salvos. Nada disso. Irineu, Hipólito, desculpa, vocês entenderam tudo errado. Esse conhecimento que leva à salvação não é um conhecimento informativo, não é um segredo, não é uma palavra de passe, não é um rito mágico. O verdadeiro conhecimento, essa gnosis, é o conhecimento de si mesmo, o conhecimento da nossa origem divina. É encontrar o Deus interior em nós, encontrar toda a verdade que vive em nós, pois nós somos um reflexo do mundo divino. Então é um conhecimento que é um mergulho interior, um conhecimento que é vivenciado, é uma experiência interior, é mais do que uma intuição. É realmente um despertar de uma sabedoria. Só há libertação se há sabedoria.
se há esse reconhecimento de nossa origem. Portanto, os gnósticos não são crentes, eles não acreditam, eles sabem. Vamos então agora para o ponto 11. O catolicismo só vai aceitar uma única vida. Nasceu, morreu. Se você nasceu no meio da guerra da Síria, passando fome na Etiópia, no meio de um furacão na Flórida, ou tendo um monte de benefício porque o papai é senador no Brasil, é azar. Deus jogou dados e você teve uma vida boa, uma vida ruim, azar o seu, só tem essa. Se você sofreu a sua vida inteira e viveu um inferno na terra, azar. Deus quis assim. Para os gnósticos isso não faz o menor sentido. Os gnósticos, desde o princípio, eles ensinam a ideia da metempsicose ou do renascimento, que hoje a gente vai chamar de reencarnação. O catolicismo vai falar de uma vida, um céu eterno, um paraíso eterno e um inferno eterno. Os gnósticos não. Nós reencarnamos de acordo com os frutos das nossas ações. Nós colhemos aquilo que plantamos ao longo de várias vidas. E os estados intermediários no pós-morte, que às vezes são assemelhados a céus ou infernos, eles são temporários. Ninguém vai arder no fogo do inferno para sempre. E ninguém tem um lugar garantido no céu porque pagou um dízimo. Falando nisso, ponto 12. Para a tradição oficial, quem é bonzinho e acredita, vai para o céu. Se você não acredita em Jesus, você vai para o inferno. Se você é bonzinho e tem outra religião, você vai para o inferno. Você não acredita em Jesus, que Jesus é Deus, verbo que se fez carne, etc, etc. Então, para o catolicismo, bem simploricamente, o bonzinho vai para o céu porque ele acredita, ele obedeceu, ele foi batizado. Para o gnóstico, é um pouco mais complexo. Há a ideia de vários céus. Pai nosso que está nos céus. E há um plano divino, que eles chamam de pleroma, a plenitude. Só acessa esse plano aquele que ao longo de suas vidas adquire o selo dos mistérios. Para adquirir o selo dos mistérios, o primeiro passo é ter acesso a um ensinamento mais profundo. E para ter acesso a um ensinamento mais profundo, é preciso gerar campos de mérito, ou seja, é preciso ser bom. Então a bondade, a virtude, é pressuposto. Mas apenas aquele que conhece a si mesmo verdadeiramente tem acesso aos mistérios do reino dos céus. E este, então, consegue entrar no pleroma, nesse paraíso, nesse plano divino. E a morte não tem mais domínio sobre essa pessoa. Essa pessoa não está mais sujeita às forças que nos prendem nesse mundo e que nos fazem esquecer. Platão vai falar muito do esquecimento, que nós esquecemos aquilo que deveríamos saber. Mas só ser bonzinho não basta. É preciso mergulhar no si mesmo. Ponto 13. Para a ortodoxia, Jesus é o verbo que se fez carne. Jesus é Deus na terra. Para os gnósticos, Jesus é um mestre de sabedoria, como outros mestres também existiram. Um grande mestre. Não há nenhum desrespeito a ele. Jesus atingiu um estado de elevação espiritual. Ele é capaz de ensinar os mistérios. Esse estado de elevação espiritual, os gnósticos vão falar que é o nosso Cristo interior. E assim Jesus tornou-se um Cristo, porque Cristo é um título, aquele que é ungido. É o Logos divino. Jesus despertou essa sabedoria. Ele é um Cristo, ele é um mestre, um hierofante desses mistérios. E, portanto, ele ensina os seus discípulos a também buscar esse caminho. E aí, Paulo vai urgir, vamos fazer como Cristo, vamos buscar tornarmos-nos como Cristo. Seguir o seu exemplo. E se então Jesus não é Deus,
e nem é o Verbo que se fez carne, mas um grande homem que viveu nessa terra? Então vamos ao ponto 14. Cristo não é um homem. Cristo é um poder espiritual. Cristo é uma instância metafísica. É o Logos. É aquela luz, aquela imagem do Deus desconhecido. O Deus desconhecido derrama a si mesmo, emana uma luz. Essa luz é o Cristo que vem ao mundo. E essa luz pode tocar a todos nós, todos os seres. Todos nós possuímos a centelha do Cristo dentro de nós. Para os gnósticos, Cristo é o Logos que preenche o mundo todo. E Jesus é um instrutor desse mistério. Ponto 15. A ressurreição, ela é espiritual, ela não é do corpo. Logo, ela não é literal. A ressurreição se dá em vida. É um estado de despertar espiritual que é conquistado enquanto nós estamos vivos. Jesus, como um grande iniciado, se torna um Cristo ressurrecto, mas ele atingiu a ressurreição em vida, porque é um símbolo. E é isso que vai tratar o texto A Cruz de Luz, do Atos de João, que está disponível no meu livro. A ressurreição não é uma coisa anticientífica que aconteceu 3 dias depois da morte do corpo físico de alguém e Jesus não se ergueu nos céus e sentou ao lado do Pai como se tivesse um trono lá com uma cadeira e Deus fosse um homem de barba branca e Jesus subiu ao céu com o seu corpo cheio de chagas. Os gnósticos não acreditam nisso. É mais um estado de despertar de consciência e de um estágio na vida espiritual do que algo que acontece com o corpo de um morto. O que nos leva ao ponto 16. Jesus não morreu para nos salvar, segundo os gnósticos. A sua morte foi uma infeliz violência, cometida pela ortodoxia fundamentalista. Depois, a ortodoxia fundamentalista que se transforma em cristianismo, vai perseguir os gnósticos. Vejam só como é as coisas. Eles perseguiram Jesus porque eram incapazes de aceitar que ele ensinava algo diferente e ele acrescentava mais luz aos ensinamentos. A ortodoxia fundamentalista dizia que ele estava desviando o caminho de seus antepassados. Portanto, para os gnósticos, não há esse ato de crueldade premeditada em um Deus que queria sacrificar o seu único filho, aquele papo todo do Cordeiro de Deus sacrificado para salvar e redimir os pecados da humanidade. Isso não faz o menor sentido dentro do ensinamento gnóstico. Para os gnósticos, é uma fatalidade, uma violência e algo para se entristecer que tenha acontecido. O importante não é o assassinato do mestre. O importante é o que ele ensinou e o exemplo que ele deixou para nós em vida. Ponto 17. Nós vivemos num mundo dual, num mundo onde luz e trevas se misturam, onde o joio se mistura com o trigo, onde há ouro falso, onde há falsos profetas, lobos vestidos de cordeiros. Nosso desafio é aprender a distinguir a luz das trevas e encontrar a centelha crística em nós. Portanto, enquanto a ortodoxia vai enfatizar que é importante ser batizado, que até a criancinha, se ela não for batizada, ela vai morrer e vai para o limbo, né? Que maldade com os bebês. Enquanto vão falar que tem que professar o credo, crer em Deus Pai, Jesus Cristo que morreu e renasceu no 3º dia, etc, etc, os gnósticos não vão falar nada disso. Porque ser batizado, ter fé, professar o credo, não salva ninguém. Para os gnósticos, nós precisamos salvar a nós mesmos. Jesus não nos salvou porque ele foi assassinado com violência. Eu só acreditar e seguir como um cordeirinho não vai me salvar de sofrimento algum. Eu tenho que ter autorresponsabilidade.
eu tenho que ter ciência dos meus atos, eu tenho que ter a minha consciência sábia, em busca de uma verdade, de um conhecimento verdadeiro. Eu tenho que praticar virtudes, não por obediência ou por temor a um Deus que vai me punir, mas porque eu encontrei o reto caminho, que é a fazer a vontade do Pai que habita no meu coração. Portanto, os gnósticos vão enfatizar a autorresponsabilidade, que nós precisamos aprender a salvar a nós mesmos. E grandes mestres de luz, de sabedoria, filhos da luz, como Jesus o foi, são aqueles que nos guiam no caminho, que nos auxiliam a encontrar as chaves e nos estimulam a seguir essa senda da luz. Mas eles não nos salvam. Nós precisamos salvar a nós mesmos. E se a ideia é a gente encontrar essa semente de luz dentro de nós, esse microcosmos, que é um reflexo do macrocosmos, então, o encontro com Deus para os gnósticos não depende de intermediários, não tem estrutura clerical complexa, não tem que obedecer ao Papa, não tem que beijar a mão do bispo, não tem que abaixar a cabeça para tudo que o padre fala. Claro, você pode ouvir alguém que fala e respeitar e ser inspirado por alguém. Não estou falando de desrespeitar ninguém. Mas não existe no gnosticismo essa obediência cega a uma estrutura hierárquica de uma instituição administrativa. Entendeu o que eu estou falando? E por isso os gnósticos vão ser conhecidos por rejeitar as autoridades desse mundo. Por isso que Paulo vai dizer que Cristo veio ao mundo para combater as autoridades. O que são as autoridades para os gnósticos? São esses arcontes que trabalham com esse demiurgo mau, esse Deus ignorante, esse Deus dos cegos. É assim que os gnósticos se referem a essa força aprisionadora da alma, na matéria. Portanto, para os gnósticos pouco importam as estruturas de poder temporal. E isso acabou causando um pouco a ruína dos grupos gnósticos, porque eram pessoas contemplativas, pessoas simples, em busca de uma via mística, de uma via espiritual, de uma espiritualidade prática, de uma filosofia, de uma tradição como meio de vida, né? Eles não estavam preocupados em criar uma estrutura clerical, um centro administrativo, um centro de poder, dominar as massas, criar um cânone. Eles só estavam em busca desse si mesmo. Então essas estruturas de poder do mundo temporal, essas associações políticas, favores, dinheiro, não, eles estavam seguindo o que Jesus disse: não acumular tesouros na terra, buscai os tesouros do céu, porque esses são eternos. Bom, ponto 19, estamos chegando no final. Enquanto a igreja vai dizer que é preciso acreditar e professar a fé e só quem acreditar será salvo, e portanto vai rejeitar, perseguir e condenar outras tradições espirituais e outras religiões, os gnósticos vão se mostrar muito mais tolerantes, porque o gnosticismo por si mesmo ele já é plural. Ele tem influências da cabala mística, da cabala caldaica e judaica, da tradição dos profetas, dos essênios. Há influências da magia egípcia, de tradições que vêm do Egito, do zoroastrismo, os daimones, as forças da luz, as forças das trevas, os magos, né, como os 3 reis magos que vêm lá da Pérsia. No zoroastrismo tem os magos, os sacerdotes do fogo. Os gnósticos vão dialogar com os filósofos gregos, vão ser encontradas cópias da República de Platão no meio de apócrifos gnósticos. Eles vão dialogar com o hermetismo, com os médio-platônicos, com os neopitagóricos, com o orfismo, com os oráculos caldaicos. Nós vamos encontrar diálogos filosóficos, trocas religiosas, trocas de ensinamentos, cópias de textos, um certo sincretismo e uma certa tolerância. Tanto que Mani, o fundador do maniqueísmo, ele vai para as regiões perto da Índia, ele vai escrever sobre Zoroastro, sobre Buda, sobre Jesus, como irmãos da luz.
Então a gente encontra até mesmo em relatos de possíveis idas de primeiros gnósticos que chegam lá na costa da Bretanha e dialogam com o druidismo. Não no sentido colonizador, de vou catequizar esses infiéis, mas do vamos ver o que eles têm para nos dizer, vamos conversar sobre as realidades do mundo espiritual, sobre a gnosis viva. Um gnóstico é um buscador da verdade. Ele não é um catequizador, ele não é um proselitista, ele não é um fundamentalista. Para o gnóstico, todas as expressões de sabedoria são válidas, desde que quando a gente busca essa sabedoria, não seja uma questão de crença ou apego à nossa forma de cultura ou forma de pensar, mas uma busca verdadeira da sabedoria. Ponto 20, em que os gnósticos divergem da patrística da ortodoxia católica. Para os gnósticos, Pedro não tem a menor importância. Não existe sucessão apostólica. Azar do Pedro. Pedro é a pedra de tropeço, é aquele que renegou o seu mestre. Outros discípulos, para os gnósticos, são considerados muito mais importantes. Dentre eles, Simão o Mago, também João, o gnóstico, e Tiago, e também Maria Madalena. E falando em Madalena, fazendo um adendo aqui no último ponto, as mulheres, em muitos grupos gnósticos, tinham liberdade de executar rituais, oficiar, ensinar, professar a sua fé, divulgar um ensinamento. O aspecto feminino da divindade, para os gnósticos, ele é tão importante quanto o aspecto masculino, porque são apenas aspectos da manifestação divina que, na verdade, é uma unidade. E, portanto, não é macho nem fêmea. Os gnósticos vão louvar a Sofia, a sabedoria divina. Vão falar da Mãe Divina como o Espírito Virgem invisível, que é a Mãe do Cristo. O Espírito Virgem, que é a Mãe do Cristo. E, portanto, para os gnósticos, Maria não é a Mãe de Deus. Maria é a Mãe de Jesus. Uma mulher respeitada, uma mulher pura e uma discípula de seu filho. Mas esse aspecto divino da divindade feminina, ele é expresso em todos nós quando a gente permite que a nossa alma desperte em busca da sabedoria. Madalena, Marta, Salomé, Maria. Outras mulheres vão aprender com Jesus. Não há 12 discípulos, há mais alguns. E Jesus, para os gnósticos, sendo um mestre vivo, um mestre que atingiu a ressurreição e se tornou um Cristo, e pode aparecer para os seus discípulos em um corpo de luz, se ele pode aparecer para os discípulos, ele aparece para quem ele quiser, quando ele quiser. Eu não estou falando de um espírito, de uma incorporação. Eu estou falando de um mestre vivo. E, portanto, aquela questão de que a sucessão apostólica é muito importante, porque só quem conheceu Jesus fisicamente, esteve ali com ele, é importante, mas perde também um pouco a importância. Paulo, por exemplo, não conheceu Jesus fisicamente. Mani, que vai se dizer discípulo de Jesus, inspirado por um mestre, o Paráclito da Verdade, ele também não conheceu Jesus pessoalmente, foi 3 séculos depois. Então a ideia de uma sucessão apostólica para os gnósticos é bem diferente, porque a transmissão de uma linhagem e os merecedores são aqueles discípulos mais avançados, que mais se aproximam da gnose, da verdade, da sabedoria, e podem ser homens ou mulheres. Não tem nada a ver com Pedro, com fincar, erguer a minha igreja, és a pedra. Isso é só um jogo de palavras feito para criar-se uma história. E para a gente terminar,
Foram 20 pontos. Eu vou dar um extra aqui, que eu não resisto. A ascensão aos céus para os gnósticos, ela se dá por um processo iniciático, que é gradual. A alma passa por 7 céus, 7 portões, 7 arcontes. Ela precisa vencer os vícios que esses arcontes despertam em sua alma. Ela precisa vencer o falso espírito e encontrar o verdadeiro espírito. Os sacramentos, para os gnósticos, são ritos simbólicos e iniciáticos de uma tradição espiritual. O sagrado matrimônio, por exemplo, ele não é uma burocracia mundana entre um homem e uma mulher, mas é a união da alma com o espírito, e que por isso ele é indissolúvel. Não porque as pessoas não possam se divorciar. Bom, era isso que eu tinha para hoje, gente. O que vocês acham? Imagina como seria os últimos 2000 anos se a Patrícia, Quirineu, Hipólito, Eusébio, Tertuliano, aquela turma fundamentalista toda lá, ao invés de ficar brigando com os gnósticos, eles só tivessem a sua crença e deixassem a crença dos outros em paz. A gente teria talvez não uma grande religião institucionalizada que perseguiu os outros, mas a gente teria uma tradição de sabedoria, uma filosofia, um ensinamento profundo, um ensinamento espiritual que infelizmente foi sendo apagado e perseguido ao longo da história. Ah, claro, eu não comentei, né? Eu acho que isso ficou um pouco claro, mas enquanto o cânone foi definido no século IV por esse grupo politicamente dominante, os gnósticos não tinham três sinóticos e o Evangelho de João, que é bem gnóstico, por sinal. A gente tem mais de 50 textos atribuídos a grupos gnósticos. 50 textos ou mais, né? Com ensinamentos espirituais atribuídos a Jesus, atribuídos a discípulos, tradições de mistério, filosofias. E hoje eles estão voltando a ficar disponíveis. Aqui no meu canal vocês encontram um estudo completo de vários desses. Eu aos poucos vou cobrir todos esses textos. Não que a gente não possa ler a Bíblia, não que a gente não possa ler o Novo Testamento. Eu adoro algumas das cartas paulinas, bem lidas, né? Porque tem os cortes. Adoro o Evangelho de João. Já estudei o Mateus, Marcos, Lucas. Mas vocês já leram o Evangelho Apócrifo, o livro secreto de João? Está no meu livro, disponível no site da editora Garba Lux. Vocês vão ler daqui a pouco também, pela nossa editora, os textos gnósticos da Síria, que Tomé e Mateus levam para o norte da Síria, e lá com a escola de Bardesanes, o hino da veste de glória, o hino da pérola, a canção nupcial da sabedoria. Vocês já leram o Evangelho de Tomé? Tem aqui no meu canal. O Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Filipe, sobre a origem do mundo, a hipóstase dos arcontes, a prece de Paulo, o Apocalipse de Paulo, está cheio de texto que tentaram destruir, tentaram abafar, mas uns santos monges do deserto, místicos, contemplativos, com uma alma gnóstica, percebendo a beleza daquele texto, a importância daquilo, quando surgiu o decreto que aqueles textos eram proibidos por uma ortodoxia autoproclamada, sectária, fundamentalista, esses monges falaram: eu não vou destruir essa sabedoria, eu não vou destruir essa preciosidade, e guardaram em jarros e enterraram em cavernas no Egito, e foram descobertos e foram traduzidos, e hoje a gente pode ler. E é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu tenho esse canal, é por isso que eu amo tanto esse assunto e eu quero que chegue a cada vez mais pessoas. Como seria o mundo com esses outros ensinamentos circulando livremente, a gente podendo ter acesso não a esse Jesus das igrejas, a esses dogmas que não podem ser questionados, mas a gente ter acesso a essa tradição espiritual rica e viva que permanece até hoje, se a nossa alma consegue encontrar o mestre interior e se conectar a essa linhagem espiritual. Então, obrigada aos 20 mil inscritos do canal, obrigada por fazerem parte disso e darem força para esse trabalho continuar.
Espalhem isso para mais pessoas. Eu conto com vocês. Obrigada.